Essa é uma daquelas histórias que parecem impossíveis. Como que um general, Júlio César, se vê preso completamente cercado entre dois exércitos gigantescos e, de alguma forma, contra tudo e contra todos, ele sai vitorioso? Mas o mais incrível é que a história por trás dessa vitória é ainda mais surpreendente. Então, vamos mergulhar fundo no famoso Cerco de Alésia. Para começar, vamos voltar no tempo. A gente está em Alésia, anos 52 a.C. Esse momento é o clímax, o ponto final das guerras gálicas. A situação é a seguinte: o exército de César está lá, cercando os gauleses em Alésia. Parece tudo sob controle, certo? Errado. De repente, surge um outro exército gaulês, um exército de reforço gigantesco que cerca os romanos. É isso mesmo. Em um piscar de olhos, César, que era o caçador, virou a caça. E aí fica a grande pergunta, né? Como é que Júlio César conseguiu vencer uma batalha em que ele estava literalmente preso no meio de dois exércitos inimigos? A resposta, bom, ela é uma mistura de pura genialidade militar, uma brutalidade sem limites e, talvez o mais importante, uma das maiores jogadas de propaganda de todos os tempos. Para entender essa batalha, primeiro a gente precisa entender quem eram os líderes. Seção 1. Dois comandantes, um destino. É um confronto entre a ambição romana e a libertação galesa. No centro de tudo isso, a gente tem um verdadeiro confronto de titãs. De um lado, a ambição sem fim de Roma. E do outro, o que era basicamente o último suspiro de esperança pela liberdade da Gália. Vamos dar uma olhada nos dois. De um lado, Vercingetorix. Pensa num líder carismático, um cara que conseguiu fazer o que parecia impossível, unir tribos gaulesas que viviam brigando entre si, tudo com um único objetivo, expulsar os romanos e libertar a Gália. E do outro lado, Júlio César, um general simplesmente brilhante, não dá para negar, mas cuja verdadeira guerra não era só na Gália. A batalha dele era também por poder, por glória lá em Roma. Um lutava pela sobrevivência do seu povo, o outro pela imortalidade do seu nome. Seção 2. A armadilha de dupla muralha. A obra-prima de engenharia militar de César. A resposta dele para essa rebelião toda não foi um ataque de frente, sabe? Foi algo muito mais engenhoso. Foi, na verdade, uma das maiores e mais impressionantes obras de engenharia de toda a antiguidade. E aqui a gente vê o plano de César em ação. É o que chamam de labirinto mortal. Primeiro, ele construiu uma muralha interna, a circunvalação, com mais de 8 quilômetros, para prender os 80 mil gauleses de Vercingetorix lá dentro. Ninguém sai. Depois, e aqui está a genialidade, ele construiu uma segunda muralha, ainda maior, por fora, a contravalação. Essa era para impedir que o exército de reforço gaulês chegasse para ajudar. Ninguém entra. E entre as duas muralhas era o inferno na terra. Múltiplos fossos, alguns cheios d'água, buracos escondidos com estacas afiadas no fundo, os lírios, e campos inteiros de armadilhas de ferro pontudas, os agulhões. Era um labirinto feito para matar. Seção 3. O custo da desobediência. Fome e horror dentro da fortaleza. Porque enquanto do lado de fora os romanos construíam essa armadilha mortal, do lado de dentro, a situação ficava desesperadora. A fome começou a apertar e a consumir os gauleses. A comida acabou. Simplesmente acabou. A fome era tanta que se tornou insuportável. E foi nesse momento de desespero total que um chefe gaulês chamado Critognatus fez uma proposta. Uma proposta que ficou famosa pelo puro horror. Ele disse: proponho que nos sustentemos com os corpos daqueles que são inúteis para a guerra, e não nos rendamos ao inimigo. Imagina chegar a esse ponto, a rendição para ele simplesmente não era uma opção. Seção 4. A batalha final e decisiva. Dois exércitos massivos colidem nas planícies de Alésia. E bem quando parecia que era o fim, que não havia mais esperança nenhuma para os gauleses presos, um som ecoa no horizonte. Eram as trombetas de guerra, o exército de socorro. O gigantesco exército de reforço tinha finalmente chegado. A armadilha de César estava prestes a ser colocada à prova. E aí o caos se instalou. Primeiro, um confronto de cavalaria. Depois, um ataque noturno desesperado que foi repelido. Mas o ataque principal veio depois. 60 mil dos melhores guerreiros gauleses atacaram um ponto fraco que encontraram nas defesas. E por um momento, pareceu que os romanos iam ceder. Eles estavam sendo esmagados, atacados por dentro e por fora. Foi aí que César fez sua jogada. Ele vestiu seu famoso manto vermelho para todo mundo ver quem ele era e liderou pessoalmente um contra-ataque. Ao mesmo tempo, mandou sua cavalaria dar a volta e atacar a retaguarda dos gauleses. Foi o golpe de mestre.
O ataque surpresa por trás causou um pânico generalizado e o exército gaulês simplesmente desmoronou. Seção 5. A rendição de um rei. A queda da rebelião gaulesa. Com o exército de reforço em fuga, destroçado, qualquer esperança que restava dentro das muralhas de Alésia, ela simplesmente evaporou. E o ato final é dramático. Vercingetorix, vestindo a sua melhor armadura, sai sozinho da fortaleza, ele cavalga em círculos ao redor de César e, em silêncio, joga suas armas no chão aos pés do general romano. Foi um momento de um simbolismo absurdo. Ali, naquele instante, a Gália independente tinha acabado. Só que esse gesto de nobreza não significou nada para os romanos. O destino de Vercingetorix foi terrível. Ele ficou preso por 6 longos anos, apodrecendo numa masmorra, só para depois ser exibido, arrastado em correntes, pelas ruas de Roma durante a comemoração da vitória de César e, no final, ser cerimonialmente estrangulado. Um fim brutal para o herói da Gália. E é aqui que essa história toda ganha uma nova camada. Seção 6. A história escrita pelo vencedor. A história por trás da história. Pensa bem, como é que a gente sabe de todos esses detalhes? Os discursos, o manto vermelho de César, a rendição silenciosa, de onde vem tudo isso? Pois é. A nossa principal e praticamente única fonte sobre essa batalha vem de um livro escrito pelo próprio Júlio César. O nome é Commentarii de Bello Gallico, ou Comentários sobre a Guerra Gálica. Basicamente, César foi o repórter de guerra da sua própria conquista. Isso, claro, nos leva a uma pergunta fundamental, uma pergunta que todo historiador moderno se faz. Será que a gente pode confiar nessa história? Será que foi história ou uma obra-prima de propaganda? Hoje, a maioria dos historiadores questiona bastante o relato de César. Por quê? Bom, primeiro, os números. Ele exagera de forma absurda a quantidade de inimigos para fazer a vitória dele parecer ainda mais espetacular. Segundo, a narrativa. Ele constrói a história toda como se ele estivesse travando uma guerra justa, quando na verdade ele era o agressor. Tudo isso era uma história montada por uma plateia específica, o Senado e o povo, lá em Roma. César é visto hoje como um dos primeiros e mais eficientes spin doctors da história, um mestre em criar a própria narrativa. E isso nos deixa com a reflexão final, que parte da história é a verdade, e que parte é apenas a história contada pelo vencedor. O caso de Alésia é um exemplo perfeito de uma lição muito importante. A história não é só o que aconteceu, é o que foi registrado. E na maioria das vezes, quem segura a caneta é quem vence a guerra. Isso faz a gente se perguntar, né? Quantas outras verdades históricas que a gente aprende por aí não são, no fundo, apenas a versão da história que foi mais bem contada pelo lado vencedor?